Meu nome é Fabiola, sou solteira, tenho 24 anos e sou professora em uma creche. Me formei em uma faculdade de 2 anos e sempre vivi com meus pais e meu irmão Kaique, que tem uma idade semelhante à minha. Desde a infância, Kaique e eu nunca nos demos bem. Graduado em uma universidade prestigiada, ele me desprezava por ter estudado em uma faculdade inferior. Sua arrogância vinha acompanhada de frequentes provocações sobre minha personalidade modesta e minha aparência comum. Com essa aparência simples e falta de credenciais impressionantes, quem gostaria de sair com você? Ele costumava dizer. Eu tenho um namorado, mas o mantenho em segredo para evitar as críticas de Kaique. Embora suas palavras costumassem me machucar, esses dias ficaram para trás. Agora, tenho muito orgulho do meu trabalho como professora, encontrando imensa alegria em interagir com as crianças e ver seu crescimento. As palavras de Kaique já não me afetam mais. Minha mãe, que reverencia Kaique pelo seu diploma universitário, constantemente se gaba dele para parentes e vizinhos. Em contraste, ela frequentemente me tratava como uma ideia secundária. Estava claro que minha mãe favorecia Kaique e o tratava com preferência. Diferente dela, meu pai sempre esteve do meu lado. Sempre que minha mãe dava lanches exclusivamente para Kaique, meu pai compartilhava os mesmos lanches comigo em segredo. Ele expressava orgulhosamente sua admiração pela minha decisão de me tornar professora, e eu valorizava profundamente seus gestos e palavras de apoio. Meu pai era dono de uma pequena empresa onde Kaique também trabalhava. Infelizmente, a situação financeira da empresa havia se deteriorado recentemente. Apesar dos incansáveis esforços do meu pai para reduzir o déficit e das longas noites no escritório, Kaique permanecia indiferente. Não posso trabalhar para uma empresa dirigida por alguém que parece tão pobre, disse Kaique, renunciando ao seu cargo na empresa para aceitar outro emprego em outro lugar. Desde o casamento, minha mãe havia deixado de trabalhar e se dedicava completamente à administração da casa. Sem experiência em apoiar os negócios do meu pai, ela não compreendia os desafios que ele enfrentava. Apesar de testemunhar suas lutas diárias, ela o criticava pelo fracasso da empresa. A empresa continua com problemas. Se você não resolver o déficit logo, não poderei comprar aquela bolsa da revista. Honestamente, o que você faz todos os dias? Você é completamente inútil, dizia minha mãe. Ela tinha um apetite insaciável por gastar, especialmente em artigos de luxo, e muitas vezes fazia compras impulsivas. Sua atitude desdenhosa em relação ao meu pai, como se não reconhecesse o valor de seu árduo trabalho, me enchia de indignação. Embora eu não seja especialista em negócios, fui testemunha dos esforços incansáveis do meu pai desde jovem e entendo quão desafiador é dirigir uma empresa. Minha mãe, que esteve ao lado dele por anos, também deveria reconhecer isso. Eu não conseguia entender por que ela o culpava como se fosse incompetente. Um dia, minha frustração transbordou e eu confrontei minha mãe, exigindo que ela parasse de menosprezar meu pai. Sua resposta foi desdenhosa e condescendente. Por que eu deveria ser repreendida por alguém como você? As pessoas sem educação deveriam guardar suas opiniões para si mesmas. Kaique, aparentemente influenciado pela atitude de minha mãe, se juntou a ela e me criticou duramente. Ficava claro que, apesar de compartilharmos o mesmo sangue, nossos valores e personalidades eram mundos à parte. Filha, não deixe que as palavras deles te afetem. A educação não define o seu valor. Sinta-se orgulhosa do seu papel como professora de creche. Isso é o que realmente importa, disse meu pai. Suas palavras de incentivo aqueceram meu coração e fortaleceram minha determinação. Embora parte de mim quisesse confrontar Kaique e me sentisse ofuscada por ele, o apoio do meu pai me fazia sentir intrépida enquanto ele estivesse ao meu lado. Eu sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. No entanto, um evento inesperado destroçou meu mundo. Meu pai,
Fiquei horrorizada ao saber que ele havia desmaiado no trabalho. O pessoal da empresa que entrou em contato comigo disse que o haviam levado ao hospital em estado crítico. Sem hesitar, corri para o hospital apenas para descobrir que nem minha mãe nem meu irmão estavam lá. Estou ocupada demais para sair, você terá que cuidar do seu pai, disse minha mãe. Fiquei em choque com sua resposta. Como ela podia dizer que estava ocupada demais quando a vida do meu pai estava em jogo? Sendo dona de casa, certamente tinha mais flexibilidade do que eu. O que poderia ser mais importante do que estar lá para o meu pai? Incrédula, cuidei dos trâmites do hospital e ouvi as sombrias notícias do médico. Meu pai havia sofrido uma insuficiência cardíaca aguda e tinha apenas alguns dias de vida. Eu o visitava sempre que podia, esperando ver seu sorriso uma última vez. Alguns dias após sua hospitalização, como se ele sentisse minha presença, ele recuperou levemente a consciência enquanto eu segurava sua mão. Pai, que alívio ver você! Você me reconhece? Consegue ouvir minha voz? Supliquei desesperadamente. Mas ele me olhou com uma expressão distante e vazia antes de fechar os olhos para nunca mais abri-los. Até que meu pai faleceu, nem minha mãe nem Kaique fizeram qualquer esforço para visitá-lo. Só apareceram pouco antes do funeral, claramente relutantes em assumir os preparativos. Durante nossa conversa, ficou claro que a empresa do meu pai havia falido, deixando uma dívida de R$1 milhão. As heranças vêm com dívidas, disse minha mãe com desprezo na voz. Durante o funeral, tanto ela quanto Kaique começaram a culpar meu pai pela situação. Ele foi irresponsável em vida, e agora nos deixou com esse fardo. Que maldição, se queixavam. O que vamos fazer com toda essa dívida? Perguntou minha mãe em voz alta. Tenho uma sugestão, disse Kaique com um sorriso irônico, dirigindo seu olhar para mim. Já que papai gostava tanto de você, por que não herda tudo, incluindo a dívida? Assim, você pode devolver o amor que recebeu dele, sugeriu. É justo, acrescentou minha mãe, com uma expectativa fria na voz. Incrivelmente, minha mãe e Kaique estavam tentando me carregar com tanto a herança quanto as dívidas do meu pai. Apesar da morte dele, estavam mais preocupados com seus próprios interesses do que em lamentar sua perda. Sempre nos haviam menosprezado, tanto a mim quanto ao meu pai, nos vendo apenas como ferramentas para seu próprio benefício. No entanto, eu tinha um plano em mente, algo que meu pai havia me pedido para usar caso algo acontecesse com ele. Era o momento de colocá-lo em ação. Decidi ocultar minhas verdadeiras intenções e aceitei a contragosto suas exigências, enquanto me preparava secretamente para executar meu plano. Entendido. Vou assumir todo o patrimônio, incluindo as dívidas, respondi. Minhas palavras surpreenderam tanto minha mãe quanto Kaique, que provavelmente esperavam mais resistência da minha parte, considerando que eu estava assumindo uma dívida de R$1 milhão. Eles me olhavam com uma mistura de triunfo e condescendência. Então, você vai mesmo pagar toda a dívida? Agradecemos a você. É uma sorte para nós, embora eu não entenda muito bem a sua maneira de pensar. Você é realmente bastante ingênuo. Mas isso já era de se esperar, dado seu nível limitado de educação, disse Kaique. Minha mãe e Kaique finalmente desistiram de qualquer reivindicação sobre a herança do meu pai. Sem outros parentes que pudessem contestar, eu era a única beneficiária. Depois da morte do meu pai, me mudei da casa onde eu não queria mais viver e comecei um novo capítulo sozinha. Foi então que discretamente coloquei em prática meu plano. Vários meses se passaram após a morte do meu pai, até que um dia, Kaique, a quem eu não via há tempos, apareceu visivelmente furioso, com o rosto vermelho como se estivesse prestes a explodir. Sua fúria provavelmente se devia a me ver saindo de uma mansão que só podia ser descrita como extravagante. Como é possível que Fabiola, que supostamente herdou uma dívida de R$1 milhão e tem um status social tão baixo, esteja morando em uma casa assim? Estava claro que essa era a pergunta que Kaique e minha mãe estavam se fazendo ao verem suas caras surpresas. É realmente uma boa recepção depois de tanto tempo. Fico feliz em vê-los bem, respondi. Quem você pensa que é para fazer piadas? Quero saber o que está acontecendo, replicou Kaique, irritado. Esta é minha casa. Te surpreende tanto me ver saindo da minha própria casa, disse eu. Kaique,
cada vez mais agitado, se aproximou rapidamente de mim. No entanto, como professora de jardim de infância, acostumada a levantar crianças todos os dias, desenvolvi mais força do que se poderia esperar. Ele, que levava uma vida sedentária e evitava exercícios, era relativamente fraco. Eu o imobilizei rapidamente no chão, deixando totalmente perplexo. Enquanto Kaique estava deitado no chão e minha mãe corria em sua direção, eu sorri e comecei a explicar o motivo pelo qual estou morando aqui. É graças à decisão que vocês dois tomaram de renunciar à herança do papai. Antes de falecer, meu pai havia acumulado silenciosamente riqueza através de bens imóveis para garantir nosso futuro. Apesar da dívida da empresa, o valor de mercado das propriedades aumentou consideravelmente. Depois de herdar o patrimônio, vendi as propriedades no momento certo. Mesmo após descontar os impostos de sucessão, o lucro dos imóveis superou os 5 milhões de reais. Meu pai já havia previsto essa valorização. Por isso aceitei a herança, apesar da dívida. Em vez de usar os lucros para pagar imediatamente a dívida de 1 milhão, primeiro garanti que os empregados da empresa do meu pai fossem devidamente compensados. Além disso, recebi um pagamento do seguro de vida de 2 milhões, o que foi realmente impressionante. Espere um minuto, o seguro de vida geralmente não é pago ao cônjuge, certo? Interrompeu minha mãe. Isso mesmo, mas papai mudou o beneficiário para mim, expliquei. Ele me informou disso enquanto ainda estava vivo. Meu pai estava profundamente incomodado com suas palavras duras e seus gastos excessivos. Para garantir que o dinheiro do seguro de vida fosse administrado corretamente, ele confiou em mim e mudou o beneficiário. Eu tenho um sonho que guardei para mim mesma, apoiar e cuidar de crianças que enfrentam dificuldades econômicas. Com os fundos da herança do meu pai e o pagamento do seguro de vida, construí uma casa grande que pode ser chamada de mansão. Enquanto continuo trabalhando como professora de jardim de infância, também estou aplicando as habilidades de investimento imobiliário que aprendi com meu pai para aumentar constantemente meus ativos. Depois de explicar tudo, minha mãe e Kaique ficaram furiosos, suas vozes subindo em Kaique de raiva. Isso é um absurdo. Por que você não nos contou algo tão importante? Se soubéssemos dos imóveis, nunca teríamos deixado você herdar. Respondi com firmeza. Papai previu que vocês reagiriam exatamente assim se soubessem. Por isso ele manteve isso em segredo, para evitar que vocês reivindicassem tudo. Eu não esperava que vocês respondessem exatamente como ele previu, mas parece que ele tinha razão. O que você está dizendo? Independentemente disso, merecemos nossa parte da herança, temos direito a ela, exigiu minha mãe audaciosamente. Fiquei surpresa com a audácia da minha mãe ao exigir uma parte dos bens. Estava claro que, quando se trata de dinheiro, as pessoas revelam sua verdadeira natureza. Minha mãe e Kaique estavam mostrando sua covardia e arrogância, exatamente como eu sempre soube que eram. Eles renunciaram a esse direito quando rejeitaram a herança. Não é possível recuperá-la agora. Não posso entregar os bens arduamente conquistados pelo meu pai a pessoas consumidas por sua própria avareza. A ignorante e inculta simplesmente não para de choramingar. Pare de reclamar e entregue agora, gritou Kaique. Apesar de suas contínuas queixas infundadas, não tive outra escolha a não ser chamar a segurança para removê-los. Eles saíram em silêncio após serem escoltados para fora. Nos dias seguintes, as imagens de vigilância mostraram que continuavam rondando perto da minha casa, tentando encontrar uma maneira de reivindicar a herança do meu pai. Sua persistência era inquietante. Usando as imagens, denunciei-os à polícia como indivíduos suspeitos. Depois disso, não vi minha mãe nem Kaique perto da minha casa novamente. Depois de algum tempo, fiquei sabendo da situação da minha mãe e de Kaique através de um amigo da família que foi próximo de nós por muitos anos. Kaique havia encontrado um novo emprego, mas sua atitude egoísta rapidamente lhe rendeu uma má reputação. Em menos de um ano, ele alienou seu chefe e foi relegado a tarefas administrativas, muito longe do tratamento especial que recebia como filho do presidente na empresa do meu pai. Eventualmente, o ambiente de trabalho desgastante cobrou seu preço, e ele deixou o emprego. Sua reputação manchada tornou difícil encontrar um novo trabalho na indústria. Por que você não está trabalhando?
pare de ser preguiçoso, minha mãe o repreendia. Não é como se eu estivesse sentado sem fazer nada, respondia Kaique. Que tipo de esforço você está fazendo? Você é um inútil desempregado, criticava minha mãe. Depois de presenciar o fracasso de Kaique, sua atitude em relação a ele mudou drasticamente. Antes ela o elogiava, agora o culpava por sua incompetência e desemprego, tornando-se cada vez mais fria e distante. Essa mudança no comportamento da minha mãe colocou uma imensa pressão psicológica sobre Kaique, o que eventualmente o levou a se tornar um recluso. Tendo dependido dos rendimentos do meu pai durante anos e sem ter desenvolvido as habilidades ou a disposição para trabalhar, minha mãe agora enfrenta dificuldades financeiras ao lado de Kaique. Ambos estão lutando para se manter. Quanto a mim, estou felizmente casada com o homem com quem eu estava saindo, e agora vivemos na grande casa que possuo. Meu marido compartilha minha paixão por ajudar crianças em situação de vulnerabilidade econômica. Juntos, estamos trabalhando para realizar esse sonho, montando as instalações necessárias e obtendo as qualificações requeridas. Sinto uma profunda gratidão pelo meu insubstituível pai. Com meu esposo ao meu lado, estou vivendo uma vida plena e com propósito. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que reencontrou seu ex-marido que havia deixado há 12 anos atrás em um restaurante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.